Fala pessoal, iniciando aqui mais um vídeo de partidas rápidas na defesa francesa. Lembrando que o intuito aqui da nossa série é chegar no top 50 do Brasil em partidas rápidas, jogando só a francesa e também tentando jogar E3 de brancas, levando a posições o mais parecido possível com a defesa francesa para que a gente tenha aqui um aprendizado dessa partida em todos os vídeos, né? Dessa abertura em todos os vídeos. Então, se você achar aqui as minhas explicações interessantes, se você gostar do meu jeito aqui de explicar como jogar a defesa francesa, na descrição desse vídeo tem o meu curso da defesa francesa 2300, onde você poderá aqui aproveitar mais de 50 aulas só sobre essa abertura e se tornar aí um jogador bem mais forte, com mais uma opção no seu repertório. Então, infelizmente aqui, essa foi uma partida que, se você for ver no último episódio, eu estava aqui abaixo dos 2,100, mas eu acabei vencendo essa partida agora há pouco, mas eu tive um problema aqui na gravação do vídeo, então por isso eu não quero perder essa partida, então eu decidi mesmo assim analisá-la aqui com você, essa partida, né, para que ela não se perca, mesmo que a gravação da partida ao vivo tenha se perdido, né? Então o meu adversário aqui, um cabadeirinha do Irã de 2108, ele jogou E4 naturalmente, eu joguei E6. Também é importante dizer que no ranking nacional eu ocupo a posição, né, de 1393 e a gente vai aqui tentando subir aos poucos, né? Esse é o terceiro vídeo da série, eu comecei em 1500, então em 2 vídeos aqui foi possível ganhar mais de 100 posições e a gente espera manter o ritmo aí nos próximos vídeos, né? Eu ainda não sei depois dessa vitória qual é a minha posição, mas seguramente a gente já deu uma subidinha, né? Então aqui foi D4, D5 e o meu adversário jogou a variante Tarrashi com o cavalo D2. Bom, aqui as pretas têm várias opções, como o bispo E7, cavalo F6, D por E4, até mesmo o cavalo C6 direto, mas eu joguei a variante mais assim sólida, mais segura para as pretas, que é o lance C5. Aqui uma opção bem considerável é jogar cavalo de GF3. Esse é um lance que é uma linha bem popular. E aí C por D4, cavalo por D4, cavalo C6, bispo B5, isso se joga também. Mas aqui foi jogado a outra linha principal, que é E por D5. Dama por D5 e cavalo GF3, né? Então, essa é uma posição que as brancas estão tentando aproveitar aqui os ganhos de desenvolvimento sobre a dama, né? Também é possível dizer que nesta posição aqui, E por D5 é bem normal também. E por D5 aqui, levando para uma variante das trocas, seria algo assim bem comum. Mas eu acabei optando por dama por D5, meu adversário jogou cavalo de GF3 e eu segui na variante principal aqui com C por D4. É claro que as pretas ganharam um peão, mas esse ganho de peão ele é um pouco ilusório porque as brancas aceleram muito o desenvolvimento e o recuperam rapidamente. Então bispo C4, dama D6, poderia jogar dama D8 também, mas é importante que se diga que nessas casas, nesse tipo de posição, geralmente a casa C7 é a casa ideal para a dama, né? Então, isso é o mais natural. Então, cavalo F6, cavalo B3. É claro que um lance como E5 aqui para tentar forçar uma defesa do peão tem 1001 tipos de problema aqui, até mesmo um lance como torre 1 pode ser uma opção. Atacando E5, também tem ideias de cavalo G5. Tem que ficar de olho também num cavalo por, dama por e torre 1 cravando a dama. Ainda tem um cavalo E4 e F3, enfim, tem que calcular isso. Mas de todo modo, o E5 é um lance que geralmente ele é muito ruim para as pretas, tá? Bom, aqui também, isso aqui é tudo teórico, é claro que eu já conhecia essa posição, mas eu gastei aqui um tempo considerável para chegar até aqui. Gastei praticamente 3 minutos, né? Porque eu estava mexendo aqui com coisas da gravação e enfim, e por isso que eu acabei demorando aqui para fazer um pouco os primeiros lances, né?
mas nada também que nos prejudicasse. Então essa é uma posição bem teórica, mais ou menos normal. Cavalo por peão, cavalo por peão. E aqui o mais normal é tomar de cavalo, mas meu adversário optou por dama por D4 já, levando aqui a este final, né? E esse é um final mais ou menos sólido. Que claro, as pretas têm que se preocupar apenas com algumas coisas. E uma dessas coisas é ideias como cavalo por E6 e cavalo F5, né? Tem que ver se isso em algum momento não é algo incômodo, né? Mas inicialmente o preto tem que desenvolver as peças. Meu adversário jogou C3, eu achei um lance assim muito, não sei, um lance pouco ambicioso aqui na minha opinião. Poderia jogar um bispo F4 primeiro, mas C3 também não é nenhum crime, ele jogou tranquilo. Eu joguei B6, e a ideia do B6 é tirar simplesmente para B7. E aqui ele jogou bispo F4, e aqui sim eu joguei bispo B7. Claro, agora teríamos que olhar cavalo por E6, F por E6 e torre por E6. Mas aqui, eventualmente, as negras seriam capazes de jogar algo como cavalo D5 e, por exemplo, aqui tem algumas opções, né? Por exemplo, se torre por E7, eu poderia jogar torre por F4. E se torre por B7, torre por C4, e as pretas ganhariam uma peça. Mas claro, essa é só uma ideia, né? Então, aparentemente o cavalo por E6 não funciona nessa posição. Mas é um golpe temático aqui que eu deveria estar de olho a todo instante. Então meu adversário aqui jogou torre de AD1, um lance perfeito, né, normal. Eu joguei torre C8, bispo B3. E agora cavalo D5, que também está bom aqui o lance, né? Porque mais uma vez, se cavalo por E6, F por E6. E, por exemplo, se ele tenta alguma coisa como torre por E6, mais uma vez está caindo aqui tudo em F4, né? Então, isto seria o principal tema aqui das minhas escolhas, né? Então, estou pensando aqui se eu tomaria de torre ou de cavalo, porque se eu tomo assim, ele pode estar tomando aqui. E isso ainda é um pouco chato. Então, por exemplo, cavalo por E6. F por é forçado, né? Aí torre por. Bispo G. Se eu tiro o bispo. Tá difícil defender aqui, eu tô me complicando um pouquinho. Cavalo por E6 agora. Cavalo por E6, vamos lá, o que eu poderia jogar aqui? Cavalo por E6, será que dá boa? F por E6, me parece uma ideia, e a torre por E6, bispo C5. Claro, e por exemplo, se jogar um bispo G3, torre F5 mesmo, né? E aqui eu conseguiria manter a peça a mais. Então, foi meio por pouco assim, mas parece que nessa posição
não dá para jogar o torre por E6, o cavalo por E6 atrás. Então, voltando aqui, o meu adversário, de forma inteligente, ele jogou bispo G3, que foi um lance inteligente. E nesta posição eu deveria seguir aqui com torre de FD8, né? Terminando o desenvolvimento, porque acho que cavalo por E6, F por E6, torre por E6, eu simplesmente tiro as peças, né? Então, por exemplo, torre de AD8 parece um lance bom, porque esse cavalo por eu posso tomar, e se ele toma, eu poderia aqui jogar, por exemplo, rei F8, defendendo o bispo e já tirando aqui o probleminha da cravada, né? E aí no próximo eu simplesmente volto. E aqui este golpe não funcionaria. Então, claro que eu tenho que ficar pensando nisso a todo instante. Mas aqui eu acabei viajando e joguei esse lance A6 que fica assim numa posição deplorável, porque agora sim funciona cavalo por E6, F por E6, torre por E6. E aqui sim eu tô com sérios problemas, né? Porque, por exemplo, se ele joga um lance como bispo F6, eu simplesmente tomo, né? E aqui eu vou ficar aqui com 2 peões a menos, né? Então, esse seria um problema da posição. Mas para minha sorte, né, eu acabei tomando aqui o golpe mais temático possível da posição. Mas para minha sorte eu acabei jogando... ele jogou cavalo F3, que é um lance passivo. E aí eu joguei torre D8, cavalo E5, ou seja, essa manobra foi um pouco estranha. Eu reforcei um pouco com B5, A4, B4, e aí foi C4. Então cavalo F6 eu achei que foi um bom lance, porque aqui eu tenho duas manobras. Eu tento jogar cavalo E4 e cavalo C5, onde esse cavalo ficaria muito bem colocado. Ou se não, tem o cavalo H5 para pegar o par de bispos. E aqui o meu adversário tem um lance único aqui, né, contra as duas ameaças, que é F3. Ele tem que jogar F3 aqui, né? E a partida seguiria, talvez bispo C5, alguma ideia nesse sentido, né? Ou até trocar um par de torres. Enfim, aqui manteria mais ou menos o equilíbrio. Mas o meu adversário acabou errando, ele jogou bispo C2, tomou a ideia do cavalo H5, e aí sim jogou B3, aí eu tomei. E ele, na minha opinião, tomar DH é o normal, né, para não deixar nenhum peão passado no centro. Ele tomou de F, e após bispo cheque, rei F1, a posição das pretas aqui já é melhor, né, porque o preto tem aqui o par de bispos. E além do par de bispos, as pretas também estão avançando aqui seus peões do centro, né? Então eu joguei assim, com lance que precisa ser feito, trocou. Ele quis simplificar o final, que na minha opinião me favorece. E aqui F6, expulsando o cavalo. Cavalo D3, bispo A7, né? Ele jogou bispo F3, quer trocar os bispos, mas eu joguei bispo C8 aqui, mantendo, né? Rei E2, rei E5, bispo cheque, rei. Meu plano é trazer o rei lá para D6 e depois jogar um G6, F5, E4 e tentar progredir com os peões, né? Então é mais ou menos isso que acontece. E agora sim, cheguei com F5. Aqui meu adversário cometeu um erro grave, na verdade, né? Porque eu estou ameaçando F5 e depois E4 ganhando uma peça. Então ele deveria, por exemplo, jogar um lance como cavalo E1. E aí eu jogaria F5 da mesma forma. E teria uma vantagem aqui considerável no final, mas ainda nada decidido, né?
Então acabaria jogando algo assim. E depois G5, F4, tentaria um F3 em algum momento. Então, só que aqui ele acabou perdendo uma peça com H3, já levou F5, rei F3 e E4, e aqui ficou totalmente perdido, né? Então, aí depois o final foi só, digamos assim, algo simples. Apesar de eu ter 1 minuto e meio, é tempo mais do que suficiente para ganhar essa posição. Sim, aqui não teve nenhuma chance mesmo, né? E agora eu joguei bispo C2, eu vou tomar o cavalo dele e vou jogar rei D5, vou comer o peão de C e acabou, né? Então aqui meu adversário acabou abandonando. E o que dizer de uma partida como essa, né? Uma partida que eu joguei uma posição sólida na abertura, mas acabei caindo no único truque que as brancas ameaçam nessa posição, né? Por isso que eu acho que essa partida é bem instrutiva para você aprender essa ideia do cavalo por E6 e ficar de olho nele em todas as suas partidas, né? Eu acabei caindo no golpe, mas meu adversário não viu, não viu o momento oportuno para fazer isso, e depois eu consegui aqui manter a superioridade num final com par de bispos e peão passado, né? Então espero que você tenha gostado dessa partida e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.